Dizer que o artista não é diferente é uma besteira. Ele presta atenção no que fazem os outros rirem. O artista é o homem que mais guarda da criança. Portinari, para o livro de Antônio Calado, Retrato de Portinari. Olá, meus amigos do canal Sua Arte Conta, como estão? Tudo bem? Meu nome é Sônia Bonfilholi, já vou pedindo o like, o compartilhamento e que vocês deixem aqui o comentário de vocês. É muito importante porque o YouTube já só está considerando os comentários. Toquem o sininho também para que sejam notificados. E estejam também comigo no Instagram, @Sônia Bonfilholi, ou Facebook Sônia Bonfilholi. Então eu aguardo vocês aqui e lá. Deixem seu comentário e recomende o canal para outras pessoas. Vamos continuar falando avançar um pouco na história de Portinari. Nós vamos falar de 1928 a 1930. Ele passa esse tempo lá em Paris. Só que Paris, para ele nem foi frequentar o curso ao que ele foi premiado. O que ele fez em Paris? Em Paris, ele visitou todas. Assim como ele era voraz no desenhar, ele foi voraz ao visitar todos os museus e galerias de arte de Paris, absorvendo as novas tendências, o novo linguajar, e ele volta renovado. Ele já tinha isso aqui na Escola Nacional de Belas Artes, quando ele fez o curso, antes de ir para Paris, porém ele reforça-se essa tendência modernista que ele adota em suas pinturas com mais ênfase. Bom, eu quero falar, tanto é que nessa fase dele em Paris, ele não consegue fazer muita coisa. Ele só produz, se não me falha a memória, e vai aparecer aqui, três naturezas mortas. E estando lá, eu vou colocar a foto, ele escreve para uma ex-namorada que ele teve aqui no liceu sobre Paris. E eu vou colocar aqui e vou ter que ler a carta que ele escreveu, porque ele entrou numa certa depressão, numa certa tristeza, que apesar de ver toda aquela vida, ele sentia a falta das origens. E aí ele fala de quem? Do Palaninho. Palaninho era um sujeito que ficava lá, que brincava com as crianças, que era simples, era meio desajeitado, tudo, mas ele sente falta e ele escreve essa carta que eu vou colocar agora para vocês verem. E vou ler essa carta, o que um pedaço mais importante fala. Daqui fiquei vendo melhor a minha terra. Daqui fiquei vendo Brodowski como ela é. Aqui não tenho vontade de fazer nada. Vou pintar o Palaninho. Vou pintar aquela gente com aquela roupa e com aquela cor. E ele faz isso, segundo seu filho João Cândido, até seu último suspiro. Por falar em João Cândido, que vocês podem acompanhar muito do trabalho no projeto Portinari, e no Google Cultures, né, que ele descreve, tem um pedaço que ele conta de uma forma, né, e o Antônio Calado, em seu livro, conta de outra forma. Então eu gostaria que alguém, por favor, se manifestasse, porque é o seguinte, é um detalhe, foi antes dele ir para Paris, que é o seguinte: 1919, Cândido Portinari parte para o Rio de Janeiro, em companhia da família Toledo, amiga dos Portinari.
a proprietária, e era uma proprietária de uma pensão na rua Passos, número 14. Portinari ali se instala prestando pequenos serviços. Agora, no livro do Calado, ele diz o seguinte: a primeira vinda, a primeira saída, como diria Cervantes, de Portinari ao Rio, foi com 13 anos de curta duração. Ficou em casa de uns parentes. A segunda, 1918, durou 10 anos. Morei então num banheiro na rua Marquesa de Santos, número 23. Era uma pensão e o meio mais barato que eu encontrei de morar lá foi dormir no banheiro da casa. A coisa tinha seus inconvenientes. Eu precisava me levantar antes dos hóspedes. Um belo dia, a caixa d'água arrebentou e acordei debaixo de uma tormenta. A dona da pensão resolveu, então, me dar um quarto de verdade. E isso isolou um pequeno pedaço do corredor ao pé da janela e ali colocou uma cama para mim. Só larguei esta cama em 1928 para ir para Paris e lá ir visitar a Itália, a Espanha e a Inglaterra. Então não é só Paris, né? Ele varre a Europa nas suas pesquisas, e quando ele sai, ele dizia assim que ele tinha vontade de gritar: olha, vocês viram isso, vocês viram aquilo. Foi essa a vivência de Cândido Portinari nas suas andanças de lá. Quando ele volta, ele faz no Palace Hotel duas exposições, e a primeira é muito ligada a rostos e as crianças. Então eu vou mostrando essas cirandas, folguedos e essas coisas bonitas que se relacionavam a crianças. E é engraçado que toda vez que eu gravo tem criança perto. Hoje tem uma criança também aqui falando. Eu acho que isso é o espírito de Portinari que traz. Toda vez que eu vou gravar, as crianças ficam por perto, brincando, fazendo bagunça. Vou apresentar também essas duas obras de 1994, minha, que também é uma inspiração de Portinari. E algumas coisas minhas que eu me identifiquei com a vida desses pintores, não só de Portinari, com o que eu venho descrevendo até hoje, para que vocês possam ver como é que eu faço os estudos, como é que eu chego a algumas coisas. Esse de 94 eu risquei, eu simplesmente peguei as canetas e comecei a ver o cenário na minha frente. Eu acho que não é que eu vi o cenário na minha frente, esse cenário já existia de tanto eu observar, assim como Portinari fazia. Vou deixar agora, corre o vídeo com estas obras. E, por favor, deixem um like, me ajudem o canal a crescer, tá bom? Semana que vem com Portinari, já na segunda exposição no Palace Hotel até o MoMA. Então vamos de 30 até 45. Um beijo para vocês e tchau, tchau!